eu convido prontamente o Joshua Miranda Santana, da Growat. Olá, tudo bem a todos? Bom dia, como estão? É um prazer estar aqui no mais um encontro do Congresso Brasileiro de Geração Distribuída. Eu já morei alguns anos aqui em BH e é uma cidade muito boa que possui uma grande cultura e uma excelente comida também. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da Growat. Atualmente eu sou engenheiro eletricista e trabalho como coordenador do laboratório aqui da Growat em Maringá, perdão. E eu vou falar para vocês um pouquinho do que é a empresa e quais as novas tecnologias que ela tem trazido para o mercado. Bom, eu gosto muito dessa frase que a Growat tem, que é tecnologia do futuro para preservar o presente. Mas o que seria isso, basicamente? A Growat, nos últimos anos, ela tem sido tendência no mercado mundial e nacional, como todos têm visto, sempre trazendo inovação para o mercado, tanto em questões de segurança, tanto em questões de segurança como também de inovações em relação ao monitoramento de sua geração. E um dos objetivos dessa empresa, que é a Growat, é trazer um ecossistema de geração de energia sustentável, mas não somente isso, sustentável e de modo inteligente. Então, para isso que a Growat vem trazendo os inversores com excelente qualidade e sempre está inovando em cada ano que passa, trazendo novas tecnologias para o mundo e para o Brasil. Eu gostaria de destacar também que a Growat ela é campeã no GD, não somente aqui no Brasil, como no mundo. Então, é a fabricante de inversores que mais vende inversores fotovoltaicos no mundo, residenciais, monofásicos. Isso é um dado da Greener. E ela possui uma participação... Não está passando. Passou. E ela possui participação no mundo de mais 160 países. Ou seja, mais de 2,8 milhões de residências possuem inversores da Growat hoje em dia, no país e no mundo. Perfeito? E ela tem 41 escritórios representativos em todo o globo. E 2 deles situados aqui no Brasil. Um em São Paulo, São Caetano do Sul, e outro em Maringá, no Paraná. E dentro desses centros de reparos, que tem assistência técnica especializada para fazer a manutenção dos inversores, e também conta com um call center, especializados ali para estar solucionando problemas relacionados a produto ou tirando suas dúvidas. E pode ficar tranquilo que quando vocês precisarem desse call center, vocês não vão ligar para lá e somente pedirem para desligar o inversor e ligar o inversor novamente para voltar a funcionar. Eles realmente vão mexer no seu inversor e tentar trazer ele a funcionamento perfeito ali para estar solucionando o seu problema. Opa, passou um slide a mais. Então, como eu havia dito, eu queria trazer algumas inovações da Growat nos últimos anos e principalmente o lançamento na Intersolar, que tem sido um microinversor e um Max 50 a 75 kW de potência. Juntamente também com os inversores híbridos da Growat, em conjunto com uma solução de armazenamento, que seria a bateria ARC XH. O microinversor ele veio para o mercado como lançamento na Intersolar que teve esse ano, com uma potência de 2.000 watts de potência e também como uma solução para questões residenciais, trazendo mais praticidade para sua instalação. Perfeito. Aqui tem alguns dados que eu queria destacar para vocês, que envolvem as configurações do inversor. Além dele possuir um design elegante e ergonômico, que traz mais eficiência e dissipação de calor por convecção, ele também tem uma faixa de operação de 16 volts a 55 volts. O que isso traz para o seu cliente? Bom, nessas situações, esses microinversores eles acabariam iniciando mais cedo ao longo do dia e terminando mais tarde a sua geração. Então quer dizer que seu cliente vai ganhar mais geração, podendo passar ainda mais confiança nos projetos oferecidos e garantir a geração que realmente foi ofertada para eles. Um detalhe interessante é que a corrente de curto-circuito desses inversores é de 18,8 amperes, que traz uma grande inovação ali, porque constantemente, ano após ano, a gente vem sofrendo mudanças relacionadas aos modos, tanto em potência quanto corrente ou tensão deles. Tem sofrido grandes aumentos e acaba até preocupando alguns dos integradores em ocasiões de dimensionar uma expansão ali para um projeto anterior. Então isso acaba trazendo mais segurança para o seu cliente, porque você pode garantir para ele que ele vai ter uma geração de 20 a 25 anos, com até possíveis expansões do sistema, graças a esse aprimoramento ali na capacidade de corrente a ser injetada.
limitando até 15 amperes por entrada de MPPT. Ele também vai contar com 4 MPPTs individuais, sendo uma entrada por cada MPPT. Ele também é IP67, com uma eficiência de 96,5%, para garantir ali a sua geração ao longo do dia. E além do mais, ele tem proteções de DPS tipo 3, tanto do lado CC quanto do lado CA. E como que vai funcionar a conectividade desse tipo de inversor? Bom, a gente está trazendo no mercado recentemente um micro com radiofrequência. O que isso traz para você hoje em dia? Normalmente, os inversores de string eles possuem um data logger, ou até mesmo um sticker, como vocês costumam chamar, para estar mandando um sinal Wi-Fi e recebendo um sinal de conexão para estar conectando com o servidor da fabricante, que no caso pode ser Grovet ou qualquer outra. Mas isso não se aplica muito bem a microinversores, porque sinal Wi-Fi a gente sabe que mal ele funciona ali de um quarto para o outro, quem dirá para o próprio telhado, né? Então por isso que é usado radiofrequência, por ter um alcance ainda maior. E graças a esse alcance, você consegue estar dimensionando vários microinversores e estar recebendo num único aparelho, que é comumente chamado de DTU. Mas o nosso, no caso, seria o Shine Link Wi-Fi. Bom, o Shine Link Wi-Fi não seria somente para reconhecer os inversores, ou microinversores que eu me refiro. Ele também serviria para estar englobando toda a parte de automação da Grovet. Ou seja, outros equipamentos da Grovet que envolvem automação residencial poderiam ser reconhecidas por esse Shine Link Wi-Fi, que vocês comumente chamam de DTU em outras fabricantes. Então não é uma solução única somente para o microinversor. Então se o cliente futuramente quer automatizar a casa dele, como por exemplo com o Growbush, que vocês podem ver no nosso stand hoje lá, que é um sistema de aquecimento de água, de automação e controle. Tudo isso ele vai poder fazer através do próprio aplicativo da Grovet, se tornando mais fácil para o seu cliente, como por exemplo, ele chegar e decidir a temperatura que o boiler dele quer aquecer a água, pelo próprio aplicativo. Isso traz praticidade para o seu cliente e de forma independente, para ele mesmo tomar as próprias atitudes relacionadas aos próprios sistemas que ele possui na residência. Bom, aqui a gente tem uma aplicação de um microinversor. Esse telhado aqui costuma ser um pesadelo para projetista. É um inversor de string comum, ele teria ali 2 módulos sofrendo sombreamento ao longo do dia. E quem dirá mais no decorrer da tarde ou mudando de repente de estação. Né? Porque quando a gente trabalha com o solar, a gente enxerga muito o solstício. Que a mudança de solstício de inverno ou verão, ou até mesmo de estação, causa uma referência do sol diferente, proporcionando sombras diferentes ao longo do ano. Então quem sabe e faz dimensionamento, realmente tem que ver o decorrer do ano, aonde aquela sombra vai se projetar. E para isso, um inversor com string comum, ele teria ali um sério problema, porque ele chegaria a perder eficiência de até 2 strings devido ao sombreamento em 2 únicos módulos. Então, com o microinversor, você facilmente poderia maximizar a produção de energia solar do seu cliente, maximizar o seu tempo também para projetar e até mesmo instalar os módulos, e trazendo mais segurança para o seu cliente, colocando um microinversor onde há um sombreamento, para estar trazendo mais produtividade e eficiência. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o Max. O Max 50 a 75 kW de potência. Esse Max ele é o XL2. Vou comentar uma coisa, que os inversores da Grovet de 75 kW foram feitos especificamente para o mercado brasileiro, para poder se enquadrar em microgeração. E esse XL2 ele tem uma particularidade ainda maior, porque nesse caso ele é trifásico 220. Vocês normalmente sofrem dificuldades a dimensionar algum sistema no qual uma rede é trifásica 220 e o inversor é trifásico 380. Isso gera um custo de até 7 ou 8% relacionado ao transformador que você vai ter que utilizar para estar convertendo essa tensão numa tensão de rede. Nesse caso, o inversor já viria convertido numa tensão de rede, então acaba trazendo uma proposta mais competitiva para você entregar para o seu cliente. Retirando o transformador, você consegue um lucro de até 8% e assim maximiza ali a porcentagem ali de vendas devido a essas questões de lucro na sua instalação. Eu vou comentar algumas características desse inversor.
Uma delas é a divisão de MPPTs. Quanto mais MPPTs um inversor possuir, mais segurança você passa para o seu cliente. Porque geralmente você instala um sistema numa indústria, numa fábrica, porque esse inversor geralmente é comercial ou industrial, e posteriormente seu cliente te chama e fala que seu inversor não está gerando. Aí você chega na instalação e se depara com um fio partido lá. Mas isso acaba acarretando geralmente, quando o inversor possui poucas MPPTs, em uma perca de eficiência muito grande, porque vai gerar somente algumas. Então, quando você traz mais MPPTs para uma instalação, com uma divisão mínima de strings ali na MPPT, você traz mais segurança. Num caso como esse que eu representei, se tivesse acontecido algum dano em uma string, você pararia somente uma MPPT. As outras 7 estariam funcionando e gerando para o seu cliente. Outra característica interessante também é a corrente de curto-circuito, que a gente pode ver que é de 56,5 amperes máxima por MPPT. Isso também traz uma facilidade para projetos, no qual você não pretende fazer uma ligação ali em série, mas sim em paralelo. Então ele consegue suportar um range muito alto. E também a capacidade máxima de entrada de 45 amperes, limitada a isso. A faixa de operação de MPPT relacionada à tensão desse inversor é de 180 a 850 volts. E overload, caso você queira usar para maximizar a geração do seu cliente, não perder eficiência de sombreamento, incidência de nuvens, dias nublados, você poderia fazer isso em até 50% da potência do seu inversor. Ou seja, um Max 75, por exemplo, você poderia estar dimensionando um sistema de até 112.5. Fora que a proteção dele é IP66, sempre trazendo segurança ali para o seu cliente. Um dos inversores mais comentados no último ano, e que vai ser tendência no mercado nos próximos anos que virão, são os inversores híbridos. Como todo mundo já sabe, já vem sido comentado, em relação ao Inmetro, já está sendo liberado para ser homologado em relação ao Inmetro. As concessionárias ainda a gente aguarda uma posição individual, porque eles não têm um consenso em comum ali para decidir exatamente como que vai ser feito a homologação desse tipo de sistema. Inicialmente, a gente tem uma interpretação que vai se adequar igualmente a um sistema on-grid. Por isso que eu estou trazendo um pouco mais de informação sobre esse tipo de sistema, que vai ser novidade nos próximos anos aí. Inclusive, os inversores MinXH da Grovet já vai estar à venda a partir dos próximos meses aqui no Brasil. Mas o que é o inversor híbrido? Muitas pessoas pesquisam e encontram até informações erradas. Eu já mesmo pesquisei para ver o tipo de informação que as pessoas costumam encontrar quando pesquisa esse tipo de sistema. E o tipo de informação que eu encontrei não relacionava nada com o sistema híbrido. Bom, mas simplificando de o que é esse sistema, basicamente ele é um conjunto de sistemas. Ou seja, ele vai ser um inversor on-grid e um inversor off-grid, que vai tanto fazer a injeção de energia, quanto carregar sua bateria para ser uma solução de armazenamento ou backup, para quando você não tiver a distribuição de energia da concessionária. Ou seja, a Copel, por exemplo, que é do Paraná, caso tenha alguma diversidade climática ou sofra alguma manutenção de infraestrutura na rede, eu não teria geração de on-grid e nem teria energia de um inversor on-grid na minha residência caso eu não tivesse a Copel. Caso ela rompesse ali para fazer uma manutenção ou sofresse alguma adversidade. Já com o sistema híbrido, eu não conseguiria injetar, mas eu conseguiria trazer uma solução para minha residência, do qual eu teria energia para estar consumindo ao longo do dia, ou até mesmo energia da bateria para consumir ao longo da noite, para eu não ficar sem energia e não depender simplesmente da distribuição de energia. Um fato interessante da Grovet é que a gente sempre traz o conceito de overload. O conceito de overload em sistemas on-grids convencionais, ele não pode ser injetado na rede, porque você basicamente homologa 5 kW, você tem que injetar 5 kW, não mais que isso. Caso você injete, você pode até ser multado devido a essas questões. Mas no caso do inversor híbrido, se você tem um sistema de overload de 10 kW e possui um inversor de 5 kW, que você tecnicamente poderia usar esse overload, então, além de você estar jogando 5 kW para sua bateria, você ao mesmo tempo poderia estar jogando 5 kW para suas cargas ou até mesmo injetando. Então você teria um proveito desse overload, além de estar maximizando a geração. Como solução de armazenamento, a gente vai trazer a bateria ARC XH. Ela é uma bateria que foi pensada muito no design,
para atender as residências e também na segurança que vai ter que ser ofertada ali. Porque o conceito de energia é um conceito delicado. E muitas pessoas não acreditam na segurança que isso pode trazer. Então, por isso que a gente está trazendo também baterias e sistemas plug and play. Mas o que seria isso? Bom, basicamente, quando você for instalar um inversor XH com armazenamento ou até mesmo switchbox, você vai ter ali uma característica que só vai ter uma forma de instalar. Isso traz tanta segurança para o produto que você está trazendo para o cliente, ele não sofrer dano, quanto também para o caso o cliente for também fazer algum manuseio. E também essas baterias elas possuem uma faixa de tensão de 600 volts. O que isso traz? Bom, a gente sabe que o que mata, o que oferece risco à vida, não é a tensão, e sim a corrente. Então, quando a gente aumenta a tensão, a gente, obviamente, diminui a corrente. Isso também traz mais segurança para o seu cliente. E ela vai ser equipada com um módulo de potência responsável para fazer o carregamento das baterias e até mesmo enviando para as cargas. E também a capacidade mínima dela é de até 5,12 kWh. Ou seja, você pode comprar cada módulo individual, que é de 2,56 kWh, e com um mínimo de 2 módulos por inversor. E a capacidade máxima é até 5 módulos. Esse é o primeiro modelo que a gente está trazendo para o Brasil. Mas posteriormente, como soluções comerciais e industriais, a gente vai ter outros modelos com até 20 módulos ali para ser acoplados. Ele vai ter 3 modos de operar. Um primeiro que chama Load First. Basicamente, o Load First ele daria total prioridade para a carga, independente de onde venha a energia. Se não tiver solar, vai pegar a bateria. Se não tiver bateria, vai pegar a concessionária. Tudo isso para estar alimentando a carga como prioridade. O segundo modo seria o Battery First. Então, independente do que aconteça na sua geração, ou até mesmo na sua rede de distribuição, sempre vai estar sendo alimentada a bateria para estar com máxima carga, para trazer sempre uma solução de armazenamento caso necessite em algum momento. O terceiro e último módulo seria o Grid First, que é basicamente, independente do que aconteça, a gente vai estar exportando, ou seja da bateria, ou seja dos módulos, mas a prioridade é carga e depois vai ser concessionária. Então, mas para que esse cenário? Inicialmente não parece que faz sentido esse tipo de cenário. Por que eu vou estar sempre exportando, já que possivelmente vai ter uma taxação solar, eu não vou lucrar com isso, gerando créditos, talvez não seja tão produtivo para mim, seja mais produtivo ter a bateria. Mas nesse tipo de caso, a gente poderia considerar o Smart Grid. O conceito de Smart Grid é um conceito aplicado em outros países que está sendo trazido para o Brasil aos poucos. Então, nesses casos de Smart Grid, como acontece em outros países, a gente pode observar que em alguns momentos, quando a demanda de energia não bate com a demanda do que está sendo gerado, então nesses casos a gente vai ter uma recompensação maior para estar colocando energia na rede do que normalmente a gente tem. Então a gente vai estar sendo beneficiado devido a essas questões de Smart Grid. Aqui eu deixo um QR Code, alguns materiais ali para vocês estarem pesquisando, até mesmo tirar algumas dúvidas, caso seja necessário, relacionado a inversor híbrido, on-grid, ou até mesmo datasheet, e webinars que a gente fez ao longo dos anos aqui na Grovet, para vocês estarem acessando e verificar cada vez mais aqui o que a Grovet tem feito. Eu agradeço muito pela participação, obrigado Daniela, e tenha um ótimo evento, pessoal.